Eu sou médica oncologista aqui do Centro de Oncologia do ABC e a gente programou esse webinar para conversar um pouquinho com vocês sobre um aspecto um pouco diferente sobre o câncer de mama. O Centro de Oncologia do ABC é uma clínica especializada no tratamento do câncer, tanto na parte clínica quanto cirúrgica. A gente está atuando no ABC há quase 40 anos e a gente está espalhado por todo o ABC, fácil achar a gente. Temos unidade em São Caetano, em Santo André, em Diadema e em São Bernardo. Hoje, comigo, a gente vai conversar um pouquinho sobre câncer de mama metastático. O Outubro Rosa, ele foca muito a atenção na prevenção e na conscientização sobre o câncer de mama. Mas a gente tem que lembrar que todos os anos no Brasil são diagnosticados mais de 60 mil novos casos de câncer de mama em mulheres. Minha pergunta é, e essas mulheres que hoje têm o diagnóstico ou que acabaram de ser diagnosticadas, elas são acolhidas pelo Outubro Rosa? Elas se sentem representadas pelo Outubro Rosa? Então, a gente trouxe uma pessoa muito querida para conversar comigo e com a doutora Andréia, que é uma mastologista aqui também do Centro de Oncologia, que é uma paciente minha muito especial, muito querida, muito alta astral, que é a Jussara Del Moral. E ela é super ativa nas redes sociais, ela tem uma importância fundamental em explicar sobre o câncer, em falar sobre o câncer, sem preconceito, sem medo, sem papo na língua, sabe? E a Jussara está aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho, para mim é um prazer enorme. Bem-vindas, Andréia e Jussara, boa noite para vocês também. Olá. Oi. Conversando um pouquinho, para você já começar a falar, Jussara, do jeito que você gosta. Outubro Rosa para você. Outubro Rosa te representa? O que você pensa disso? Ai, meu Deus, adoro essas perguntas provocativas, doutora. Isso não se faz comigo, você sabe que eu gosto de falar sobre isso. Pois é, o Outubro Rosa, eu não me acho representada no Outubro Rosa, né? Nos últimos anos, até que um pouco mais. Mas, assim, eu não gosto do Outubro Rosa, eu não gosto de como a campanha é feita, né? Eu acho que no Outubro Rosa é uma campanha de prevenção e conscientização do câncer de mama. E até aí está tudo bem, que ótimo que a gente está falando sobre isso. É um mês específico para se falar disso, mas a gente sabe que a gente tem que falar disso o ano inteiro, né? Eu não gosto muito de falar de prevenção. A gente sabe que a prevenção de qualquer doença está relacionada aos hábitos da nossa vida, né? Ao estilo que a gente tem de vida. Então, eu acho que para falar de prevenção de doenças, óbvio que a gente vai falar de estilo de vida. Então, a gente sabe que a gente tem que se alimentar equilibradamente, desembrulhar mais, descascar mais e desembrulhar menos. A gente sabe que a importância da atividade física, a gente sabe que o estresse também é fator. Então, assim, tem a ver com o estilo de vida. Então, se todo mundo tiver alinhadinho em tudo isso, não fumar, não beber, a gente sim vai evitar doenças, né? E isso eu estou falando como leiga, eu não sou médica, mas isso, para mim, é uma coisa muito óbvia. Então, no outubro, eu acho que essa bateção de martelo de prevenção, fica parecendo que as pessoas que têm câncer de mama, elas não se preveniram. E isso não é verdade totalmente. Óbvio, a gente sabe que aqui no Brasil tem uma população muito grande de gente muito menos favorecida, que não vai no médico, que não tem essa oportunidade que a gente tem em São Paulo, por exemplo. A gente sabe também dos tabus que envolve isso. Ainda tem mulheres que se sentem envergonhadas, que os maridos não deixam ir no médico. Sim, existe essa população também. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode culpar as pessoas que têm câncer de mama, porque fica parecendo que a gente não se preveniu. Não é o meu caso, por exemplo, né? Eu tive câncer de mama aos 42 anos. Eu já fazia mamografia, eu fazia consultas regulares ao médico, eu sempre me alimentei bem, sempre pratiquei atividade física, eu não fumava, eu não bebia, a não ser socialmente. Então, assim, por que eu tive câncer? Então, eu acho que é importante que a gente fale no Outubro Rosa também de quem tem o câncer de mama. E não fique só
um mês de comemoração das vitoriosas, das guerreiras, porque vitorioso, para mim, também é quem tem câncer e está vivendo com câncer como eu. Eu tenho câncer de mama metastático há quase 12 anos. Isso é uma estatística que, antigamente, quem tinha câncer de mama metastático, vocês que são médicas podem falar melhor que eu, né? Mas, assim, não tinha muito tempo, uma expectativa muito grande de vida. E hoje a gente sabe que a gente tem um leque de tratamentos para cuidar da gente, né? Tanto tem que eu estou viva com metástase desde 2009. Isso sim é para comemorar, isso sim é para ser falado. E também, fora essas notícias boas, né, de que a gente pode ter uma expectativa de vida maior do que se tinha antes, de que a gente tem um monte de tratamento para fazer, que a gente pode viver bem mesmo estando com metástases, existem aquelas notícias que não se dão no Outubro Rosa. Por exemplo, que 30% das mulheres que descobrem câncer de mama vão ter metástase. Tá. Né? Sabe o que eu queria Não se aproveitar? fala também que muitas Vale. Oi. Eu acho que deu um delayzinho. Não, é muito legal isso que você está falando, Jussara, porque a gente, às vezes, né, quando vai dar um diagnóstico de câncer de mama, isso é uma coisa que acontece na minha rotina, que às vezes eu sou a primeira a estar de frente com a paciente, eu abro o exame com ela, né, o resultado da biópsia, e aí, tá lá, né? E aí eu vou ser a mensageira da má notícia e realmente a paciente pergunta, nossa, por que comigo, né? O que eu fiz de errado? E assim, ninguém tem culpa, né? É lógico que a gente fala de hábitos saudáveis, tudo isso, mas mesmo você fazendo tudo direitinho, né? Como você está falando, fazendo as mamografias, às vezes acontece, todo mundo está sujeito. E eu queria lembrar que, assim, a gente fala muito de mamografia, né, tudo. E a mamografia, ela não é um exame que previne de ter o câncer de mama. Ela é um exame que a gente insiste em fazer para ter um diagnóstico precoce. Então, assim, ele tá lá, né, o câncer de mama. Quando ele aparece no exame de mamografia, a intenção é que a gente pegue ele muito pequenininho, para aumentar as chances de cura. É lógico que às vezes, por exemplo, né, Paty, você também deve ter visto algumas vezes, a gente faz o exame, a paciente faz o exame todo ano, direitinho. E aí, no meio nesse intervalo, faz um diagnóstico de um câncer de mama. Por quê? Mas eu fiz minha mamografia no tempo certo, né? O que aconteceu? E a gente fala mesmo, que é o que a gente chama isso de câncer de intervalo. É aquele câncer que ele não estava aparecendo naquele determinado momento que era o dela fazer a mamografia, e aí ele veio aparecer nesse intervalo, entre as mamografias. É uma fatalidade se a gente for pensar, mas é uma realidade que está aí, né, Paty? O que você acha? É exatamente isso. É muito importante a gente bater nesse ponto, porque às vezes eu penso da forma como as coisas são divulgadas. Tem interferência? Não sei, tá um pouquinho de eco mesmo. Eu acho que é da Jussara. Enfim, o que eu acho é que, da forma como as coisas são divulgadas e colocadas, a gente tem um pouco de cuidado com isso. Porque tem formas de você prevenir, isso é bom, você não tem que colocar, mas isso não é uma garantia de 100% de que a gente não vai ter câncer de mama. Então, eu acho que isso é muito importante deixar. Está no nosso papel, como mulher, como seres humanos, tomar as prevenções necessárias para a gente não ficar doente. Eu acho importante. Eu tenho. Tá dando um eco, né? Vamos lá. Eu acho importante o que vocês falaram. Eu tenho um contato muito grande com pacientes, né? Nos grupos, nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre isso, que chama Supervivente. Estamos tentando aqui resolver um probleminha, mas a gente já vai continuar.
Enquanto a gente não consegue conectar com a Jussara, às vezes eu me pergunto assim, né? O que é mais difícil? A gente dá um diagnóstico de câncer de mama, porque é ruim, né, Paty? E para quem recebe? Como é que fica, né? Você sabe que, mas eu já ouvi pacientes que hoje têm dados, pacientes que recidivaram, e o diagnóstico da recidiva é mais difícil do que do primeiro diagnóstico. Porque elas já enfrentaram tudo aquilo, achavam que estavam livres daquilo, e de repente o mundo ruim de novo, né? Quando você dá a notícia. Sim. Sim. O cara tá ouvindo bem? Tá ouvindo? Tá com muito eco. Tem gente com o microfone ligado para lá. Para quem não, assim, não está muito habituado, a gente está falando aqui de doença metastática, né? É assim, o câncer de mama, ele começa na mama e às vezes ele se espalha, e isso é a doença metastática. Ele pode sair do sítio primário, que a gente chama que é a mama, e ele vai se instalar em algum outro órgão. E esse órgão pode ser pulmão, fígado, ossos, né? Então, é isso que a gente está falando, de pacientes que convivem com a doença, o câncer, porque ele se torna uma doença crônica. E aí, né, o exemplo aí, a Jussara, que está convivendo com o câncer já há mais de 10 anos, né, Jussara? Exatamente. Sim, mas eu não estou ouvindo o que elas falam. Eita, que tá complicado. Tá complicado ali, né? Um pouquinho. Mas vamos ver. Paty, e aí de tratamento? Que aí a paciente fala assim, tá bom, tenho câncer de mama, e agora? Então, isso é bem legal, né? Eu acho que é o outro lado legal da gente conversar sobre isso. Prevenção é legal, concentração é legal, mas os avanços que a gente tem tido no tratamento, quando a doença já é diagnosticada, seja na fase inicial, seja na fase metastática, mais tardia, tem vindo com uma força incrível, fazendo essas mulheres viverem cada vez mais e cada vez melhor. Porque os tratamentos têm oferecido, além de sobrevida, né, de mais vida aos dias também, porque a qualidade de vida tem sido respeitada muito. Então, acho que tudo isso é muito importante para a gente trazer. O câncer hoje, e principalmente o câncer de mama, não é uma sentença. Existem inúmeros tratamentos, inúmeras possibilidades, existem vários tipos de câncer de mama. Então, quando a gente pensa em câncer de mama, hoje a gente já abre um leque enorme de tipos de tumor. Então, tudo isso tem que estar dentro desse conceito, eu acho, né? E Outubro Rosa, na minha opinião, teria que abranger toda essa parte. Toda a parte de diagnóstico, de lidar com a notícia, de lidar com o que esperar do tratamento e os avanços também, né? Para mostrar que a gente tem caminhado muito bem nos últimos anos. Você está sem áudio, Déia? Não estou te ouvindo. Desculpa, a gente fala, né, da autoestima e qualidade de vida, né, da paciente com câncer de mama. E até esperar a Jussara voltar, porque eu queria também perguntar para ela como é, né? Quais as mudanças de paradigma, o que acontece depois do câncer e como que você faz para conviver com isso, né? Eu não sei, você... O olhar que a gente tem sobre a vida mesmo, né? Porque eu acho que deve ser uma mudança completa, total, sobre o olhar que a gente tem sobre a nossa vida, sobre o que a gente espera da vida, sobre o que a gente quer viver. Eu acho que deve ser muito, muito revelador, né? Você e ela tem a oportunidade de estar lidando com isso há tanto tempo de uma forma tão boa, né? É uma pena, né, que a nossa estrela caiu. Cadê ela, né? Pois é. Joia. Espera aí que eu acho que ela tá chegando aí. Perfeito. Você vai ficar com ciúmes de mim, Paty. Vai ficar aí do seu lado, entendi. Só que agora vocês não vão ver minha linda make-up. Espera só um pouquinho. A máscara, que agora vai ficar mais legal. Cadê ela? É assim, gente, a gente tem que se adaptar, porque a coisa é... Como é que eu faço aqui? Olha ela aqui. Aê!
A estrela da noite. Chegamos. Ainda bem que estava pertinho. Sim. Não sei se você conseguiu ouvir um pouquinho da gente, Ju. Eu estava perguntando para a Paty, assim, o que muda na vida, né? Era uma coisa que eu queria saber de você. O que mudou em termos de paradigma? Eu vi que você gosta muito de viajar. Uhum. Se depois do diagnóstico tornou um hábito mais frequente? Isso é legal de falar, né? Porque as pessoas acham que a gente vai ficar doente e não vai fazer mais nada na vida. Então, eu tenho boas notícias, né? Mesmo com metástases, eu aprendi que os nossos sonhos são ajustáveis. Então, a gente pode se adaptar ao que a gente está passando. Eu acho que ser protagonista do tratamento é o que a gente tem que ser quando a gente descobre que tem câncer. E isso não é uma aceitação romântica, é uma aceitação do que é real. Então, eu tenho noção do que eu tenho, eu sei qual é a gravidade da doença que eu tenho, mas eu decidi que eu vou viver bem mesmo tendo essa doença. Então, isso é fundamental para a gente mudar os paradigmas mesmo, né? Então, como é que eu vou viver a partir daqui? Né? Já que eu tenho uma doença grave, que não tem cura, quero viver o melhor possível. E de que jeito que eu posso fazer isso na minha vida? É estando bem, mesmo em tratamento. Então, o que eu vou procurar para estar bem? É realmente fazer o que o técnico manda, né? Então, o médico é a autoridade, a gente vai fazer o tratamento. Só que a gente pode ter muito mais dentro de um tratamento, né? Dentro de um tratamento, a gente pode ter todo um cuidado, não só com o físico, né? Mas com o espiritual, com o emocional. E fazer as coisas que a gente gosta também. Eu falo que é um cuidado paliativo maravilhoso, poder fazer o que a gente gosta. Então, você me falou das viagens, né? Eu não viajava porque eu sempre falava que não tinha dinheiro, né? Era sempre a desculpa. Aí você vai perguntar, mas agora você tem dinheiro? Não, eu tenho o mesmo dinheiro que eu sempre tive. Só que eu aprendi que dá pra gente planejar. É possível a gente fazer planos mesmo estando doente. Então, desde que eu fiquei doente até agora, eu conheci 17 países. Ai, que delícia! Então, em 14 anos, eu consegui fazer isso e muito mais coisas. E, como eu disse, eu continuo ganhando a mesma coisa. Eu aprendi que a vida ela depende fundamentalmente de como você escolhe viver. Então, se eu tenho uma doença grave, eu sei que eu tenho. Eu sei que a minha opção é tratar essa doença. Eu já estou fazendo isso. Aí eu estou manejando todos os efeitos colaterais que vêm junto com esse tratamento. O fundamental é que eu entendi que eu não sou essa doença. Eu tenho uma doença que está comigo, mas eu não sou essa doença. Eu sou uma pessoa, então eu continuo sendo a mãe dos meus filhos, eu continuo sendo, eventualmente, a namorada de alguém, né? Porque eu não estou casada. Eu continuo sendo a batuqueira do bloco de carnaval que eu amo, que eu toco um instrumento, que eu aprendo, que eu faço uma oficina de instrumento aos 56 anos de idade e eu saio no carnaval toda linda, cheia de penas e plumas e paetês, porque isso me faz bem. E aí também entra um aspecto muito importante que eu queria falar para vocês aqui, que é o de exigir ser bem tratada, né? Isso é importante que o paciente entenda que ele tem uma doença grave, mas que ele tem que ser bem tratado. Então, eu estou aqui na frente da minha ginecologista não, da minha oncologista, né, a doutora Patrícia, e ela sabe disso. Eu me empodero muito do meu tratamento para saber o que eu tenho e como que eu posso cuidar. Eu não sou médica, a médica é ela que vai me dar o tratamento, falar o que eu tenho que fazer, cuidar de mim. Eu queria fazer um gancho, Jussara, para você comentar um pouquinho mais, porque eu acho um trabalho super importante o que você faz no seu canal, no seu Instagram, na sua rede social,
que é sobre a informação, né? Eu acho que nós, brasileiros, a nossa cultura, o paciente é muito passivo. E você usou a palavra que eu gosto, né? Então, o paciente ele tem que ser o protagonista. Ele tem que entender o que ele tem que entender do tratamento. Eu já falei isso para você, médico bom não tem medo de pergunta. Médico bom não tem medo de segunda opinião, né? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Sim. Muito importante isso. Tem estudo, né, que quando o paciente tem a informação, ele é mais satisfeito com o tratamento, ele é mais satisfeito com a relação médico-paciente e ele é mais feliz, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você faz, que eu acho fantástico, que é informar. Né? Então, eu falo assim, você falou que o médico que não tem que ter medo de perguntas, e eu também acho que não, porque o médico que tem medo de alguma pergunta de paciente é porque ele vai deixar a desejar em algum momento, né? E o paciente que não tem pergunta é porque ele não sabe nada versus nada. Quem não tem pergunta, quem não tem dúvida é porque não sabe nada. Só sabe alguma coisa quem tem dúvida. Porque se eu cheguei a pensar e eu tenho dúvidas, é porque eu estou sabendo um pouquinho daquilo, né? E isso eu faço um trabalho já há muito tempo, eu sou voluntária de uma ONG, que é uma ONG cujo objetivo é dar informação de qualidade, né? Que é o Oncoguia, que é um portal enorme e que também luta pelos nossos direitos, com políticas públicas, advocacy, essas coisas, né? Então, eu aprendi o quanto era importante que eu soubesse, eu não preciso saber o que as minhas amigas têm, mas o que eu tenho eu preciso saber, que é para poder discutir com o médico, né, doutora? A gente não discute os meus holidays, então se eu estou cansada, estou muito estressada com o tratamento, porque tem muito efeito colateral e eu quero, sei lá, viajar, a gente pode discutir juntas o que a gente, se eu vou parar, se eu vou dar uma pausada. Quando a gente consegue fazer isso com o médico, que a gente também define coisas do nosso tratamento, isso também é qualidade de vida, né? Porque, assim, não tem quimioterapia para sofrimento, por exemplo. Quimioterapia cuida da doença, né? Mas não existe uma quimioterapia para sofrimento. Então, se um médico não consegue olhar para o paciente e entender que aquele paciente não é só uma doença, né? E tem que entender que aquele paciente é alguém, que aquele paciente é importante na vida de outras pessoas, que ele é o amor de alguém, né? Que eu gosto de falar, ele é o amor de alguém. Exatamente. Então, no momento que você tem um cuidado, o seu tratamento tá dando mais certo, né? É que nem eu falo, não tem quimioterapia para sofrimento. E a gente precisa desse cuidado. Então, hoje em dia, que a gente fala de cuidados paliativos sem mais tanto tabu, né? A gente tem que entender que os oncologistas, olha, eu falando para os oncologistas, me ouçam, vocês têm que entender mais sobre a gente, vocês têm que entender mais sobre a gente, tem que entender tudo de quimioterapia e de receitar remédio, de receitar tratamento, mas vocês têm que entender da gente, a gente precisa desse cuidado, desse olho no olho, sabe? Isso também é cuidado paliativo. Sim. Médico, oncologista, tem que saber cuidar de dor, e a maioria não sabe cuidar de dor, e isso não é uma crítica, né? Porque a gente sabe que na faculdade vocês não aprenderam a cuidar de todas as dores. Se eu chegar num médico oncologista e ele falar para mim assim, mas ter dor é normal, você tem câncer, você faz quimioterapia, então vai doer mesmo? Não dá, né? Eu não volto mais, Ele tem que cuidar da minha dor. E ninguém nasceu para ter dor, a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para estar bem. Então, para mim, o paciente é um todo, não é? Então, ele tem lá as suas dificuldades sociais, familiares, psíquicas, então tem a parte espiritual, a religiosidade, e o cuidado paliativo, ele integra tudo isso, né? É o ver como um todo, você não vê a doença, né? A doença é uma parte da vida do paciente, o paciente é todo o resto.
Então, a gente tem que ter dignidade no tratamento, né? Então, quando a gente tem as nossas dores, os nossos sofrimentos cuidados, fica muito mais fácil passar por isso, né? E eu acho, existe um estudo aí que fala que quem está em cuidado paliativo tem uma porcentagem maior de sobrevida. E eu acho importante que a gente saiba disso, porque tem muita gente, acho que a maioria das pessoas entendem o cuidado paliativo como aquele cuidado de final de vida, que existe também e que é super necessário, né? Mas o cuidado paliativo é um direito do paciente que descobre uma doença grave desde o primeiro diagnóstico. Isso ninguém quase sabe, mas é um direito que a gente tem, né? E eu levanto essa bandeira, né? Eu faço parte de um grupo muito importante que chama Casa Paliativa, que a gente faz um trabalho incrível, né? De acolhimento e dessas para todo mundo. Nesse grupo só tem pacientes com doenças graves, incuráveis, não só câncer, tá? Tem outras doenças lá. E a gente tem um espaço físico que não está inaugurado por conta da pandemia, mas a gente agora tem um espaço virtual, onde a gente tem aulas com gente muito competente que nos orienta para que a gente tenha um bom tratamento, sabe? Para que a gente saiba tudo que eu sei, por exemplo, e que eu estou aprendendo, para a gente poder exigir isso, para a gente poder também viver melhor. Pra gente, e é óbvio que isso envolve a gente entender da nossa finitude, que a gente pode pensar sobre como a gente quer morrer. Isso não é mórbido, falar disso não é mórbido. Jussara, tô aqui, ainda não sei se vocês estão me ouvindo, eu tô aqui do ladinho dela, mas, por exemplo, quando você fala isso, esse grupo, assim, vocês também divulgam isso para todas as pacientes que têm câncer? Sim. É um ensinamento mesmo, é não como se fosse um direito do paciente, mas essa noção de onde ele pode ir, é como se vocês advogassem para os pacientes, por causa de entender a doença e saber o que tem disponível de tratamento? Então, na verdade, esse grupo que chama Casa Paliativa é um projeto dentro da Casa do Cuidar, né? Que também é um lugar que tem cursos para os médicos para aprenderem cuidados paliativos. E a Casa do Cuidar, a finalidade da Casa Paliativa é nos juntar os pacientes que estão nessas condições para aprender. A gente tem muitas oficinas, a gente está escrevendo um livro, a gente está fazendo uma obra literária coletiva. Então, isso é muito importante para o paciente, que ele se entenda como alguém que está vivo. A gente só morre na hora que a gente fecha o olhinho ali e o coração para de bater. Até você falou da morte, nesse entendimento. Vocês falam disso abertamente, relacionado com a doença? A gente fala muito da morte, porque a morte não tem que ser tabu. A morte todo mundo vai. Desculpa eu contar isso para vocês agora, às 8 da noite. A gente vai tudo morrer, gente. E a gente que tem uma doença grave, a gente precisa chegar bem até essa morte, né? Então, de hoje até o dia da minha morte, como é que eu quero chegar, né? Como é que eu quero viver? Então, eu quero viver bem e eu quero ter uma boa morte. E ter uma boa morte é ter uma assistência no final da vida, né? Sabe? Eu posso fazer escolhas, eu posso fazer um testamento vital. Testamento vital, eu vou dizer se eu quero ser entubado, se eu não quero ser entubado, que música que eu quero ouvir para me sentir melhor. E isso não tem nada de romântico. Porque morrer é dar aquele suspiro né, e ir embora. Eu acredito que seja assim, porque se eu morrer, eu não me lembro. Mas existe um antes de morrer, né? E a gente sabe que não é fácil. E o cuidado paliativo está lá para cuidar de você, para cuidar do seu sofrimento físico,
espiritual, emocional. Isso é importante que a gente saiba que existe essa possibilidade e que isso não é mórbido, isso é qualidade de vida. A gente que tem uma doença grave tem que entender que ter cuidado paliativo, que vai cuidar do nosso físico e de todos os nossos sofrimentos, é qualidade de vida. Não é nada de eu vou morrer amanhã. Inclusive a questão da dor, né? Eu vejo as pacientes, elas têm muito. Existe aquele mito de que opioide vai acabar com a sua vida, que você vai se viciar em opioide. Não, a pessoa que sabe ministrar um remédio para dor, ela vai amenizar a sua dor para você viver bem. Não tem que ficar com essa frescura. Aí não vou tomar morfina. Toma morfina é legal. Vai tirar a sua dor. A gente tem que entender isso. E lá na Casa Paliativa, a gente tem o luxo de aprender isso com a doutora Ana Cláudia Quintana, que isso é um luxo, né? Fora todos os outros profissionais que dão aula pra gente, que empoderam a gente para a gente chegar insuportável na sala do oncologista, né, doutora? Nada de insuportável, de forma nenhuma. Isso é muito importante, né? Eu acho que morre bem quem vive bem, né? A verdade é essa. Então, enquanto a gente está atrapalhar um pouquinho. É isso que a gente tem que fazer mesmo, é fazer o que gosta. Peraí que a gente está se acertando. Está numa cirurgia aqui. Isso mesmo. E aproveitando essa deixa, eu acho, do viver bem, para a gente um dia ir embora daqui de uma forma boa também, eu acho que o câncer ele ainda é muito estigmatizado, né? Até você citou da morfina, por exemplo, até hoje eu ouço isso de paciente, pleno século XXI, mas morfina é sentença de morte, quer dizer, estou nas últimas. Não, analgésico, né? Então, tudo aí vem da informação, né? Tudo vem do entender de como você vai levar as coisas. E os residentes me perguntam, as pacientes me perguntam, eu queria ouvir de você, para você falar. O câncer de mama, principalmente, eu acho que ele está relacionado muito com uma afronta à autoestima da mulher. Na parte sexual, na parte de identidade corporal, né? Toda essa parte mexe bastante. Eu queria ouvir de você. Você falou que você teve o câncer com 42 anos. Você era jovem, um namorado, toda... Eu continuo jovem. Ninguém falou o contrário. Ninguém falou. Eu queria saber de você o impacto que isso teve, ou que isso vem tendo até hoje, como você lida com isso, como você levanta a cabeça e fala, eu sou maravilhosa mesmo e vou para o meu batuque no carnaval porque eu arraso. Não é todo dia que eu acordo me achando maravilhosa. A gente tem que entender que por mais empoderada, por mais aceitação, por mais tudo que a gente tenha, a gente continua sendo humana, graças a Deus. Tem dia que eu acordo chateada. Isso é normal, graças a Deus. Já pensou se eu fosse sempre alegre, feliz e saltitante? Não é normal. Mas respondendo à tua pergunta, sim, eu tinha 42 anos quando eu descobri o câncer e eu estava bem gatona, assim, sabe? Eu estava bem jovem mesmo, com corpão, eu sempre fui muito vaidosa e as mudanças dão um baque na gente, né? Engordei bastante, eu não fiz mastectomia, isso é um ganho, né? Porque a mastectomia é uma coisa muito mais traumática, então eu fiz um quadrante da mama. E depois eu fiz uma plástica de simetrização e tal. Então, com o peito, realmente, eu não tenho nenhum problema. Porque o que ele tem de feio é o que ele estaria feio mesmo, porque eu fiquei mais velha, né? Graças a Deus, que é o meu objetivo é ficar velha. Minha missão, né? É meu foco. Então, tudo bem. Mas, assim, engordar e ter todas essas mudanças físicas... É muito difícil, a gente tem que saber lidar com isso, porque senão você pira, senão você não quer mais sair. Então, é aquilo que eu falei, sabe aquele aceitar sem conformismo, mas entender que foi o que aconteceu com você e o que você quer fazer com isso? O que eu quero para minha vida? Eu quero ficar viva, acabei de falar, meu objetivo é ficar velha, né? Então, assim, eu vou ter que lidar com as outras coisas. Eu gosto de estar mais gorda? Não, eu não gosto de estar mais gorda. Para quem não sabe, eu uso peruca. E eu uso peruca para sempre, porque eu não tenho uma parte grande do cabelo
no topo da cabeça, bem aqui é tipo um palmo da mão, aqui eu não tenho de cabelo. Então, eu vou lá, eu escolho um cabelo legal, eu faço uma peruca bem legal e eu junto com o cabelo que eu tenho, né? O pedaço de cabelo que eu tenho. Ah, é legal usar peruca o resto da vida? Não, é péssimo, é horrível. Tem dia que eu acordo chateada, sim, a doutora Patrícia já viu eu chorando aqui agora, há pouquíssimo tempo, que eu estava muito incomodada com isso. Mas, o que eu quero mais? Eu vou deixar, então, de tocar no bloco de carnaval, eu vou deixar de sair com as minhas amigas, eu vou deixar de namorar. E aí pode vir essa pergunta, mas alguém quer namorar com você? Sempre tem um louco, entendeu? Mas sempre tem um louco. E também quem não quiser namorar. E aí eu posso entrar num assunto mais forte ainda, né? Vamos falar de sexo. A gente sabe que as meninas ficam com muito problema nessa área sexual, óbvio, a gente entra na menopausa cedo, né? A gente induz menopausa, então a gente fica velha antes do tempo, né? A pele resseca, e não é só a pele que resseca. Se fosse só a pele, estava bom, mas tudo resseca. Então, existe muita dificuldade. E aí a gente tem uma estatística grande também de mulheres com câncer que são abandonadas. Mas eu gosto de falar disso de um jeitinho diferente, sabe? Eu acho que a gente tem que entender também que essa mudança não aconteceu só com a gente, né? Quando a gente tem câncer, uma família inteira fica com câncer. E isso não é papinho bobo. Todo mundo. E o marido também, né? Ele também... Acontece coisas com ele, ele fala, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Sim, tem os maridos sem vergonhas que arrumam outra mesmo e vão embora. Mas tem os que não sabem o que fazer. Então, eu acho que cabe a nós também, nesse protagonismo que eu estou falando o tempo inteiro, né, de ser protagonista do tratamento, mas, na verdade, a gente tem que ser protagonista da nossa vida, né? A gente tem que entender algumas coisas para poder falar sobre elas. Então, se você já está passando um momento difícil, com dificuldades para se relacionar, por exemplo, você tem que chegar para essa pessoa que é seu parceiro da vida e arrumar soluções juntos, né? Afinal, sexo... Ai, posso falar essas coisas aqui? Sexo não é só penetração, né? Então, a gente pode fazer várias coisas, gente. Vamos usar a criatividade, né? Isso é uma boa mensagem. E isso vale para tudo. Quando eu falei de sonhos são ajustáveis, eu estava falando disso, sabe? Eu tenho uma amiga que morreu ano passado, que ela é dona dessa frase e desse pensamento tão lindo dos sonhos são ajustáveis. Ela tinha o sonho de velejar pelo mundo, né? E ela construiu, ela morava numa casa muito grande na Cotia, e ela construiu um barco no quintal da casa dela, um barco, um veleiro, né? E só que no meio dessa construção, que foram anos e anos e anos, ela descobriu que estava com câncer. E ela é uma daquelas que eu falei no comecinho, que ela já descobriu com metástases, né? Que isso também é algo que acontece muito. E não é culpa de ninguém. Você descobre o câncer, você já está com metástase. E ela demorou muito a conseguir tratamento, ela não tinha convênio, enfim, várias coisas que aconteceram no meio do caminho, e ela sempre teve esse protagonismo, né, de correr atrás das coisas. Ela falou assim, eu vou ajustar meu sonho, eu vou velejar. E ela foi ajustando esse sonho. Então, o sonho de viajar até o Caribe, velejar até o Caribe diminuiu, ela ia fazer só a costa brasileira. Aí depois ela não podia mais fazer a costa brasileira, ela ficou só no litoral de São Paulo. E para finalizar essa história, tipo 1 mês e pouco antes dela morrer, ela estava velejando na represa Billings. Um paciente com câncer de mama, ela levava pacientes com câncer de mama tomar vento na cara, sabe? Isso para mim é tão emblemático, para mim isso é uma história tão maravilhosa. Oi? Quer falar, Déia? Eu gosto sempre de falar isso, porque... Não, tô odiando. Ela morreu com o sonho dela
ela realizou o sonho dela, porque ela ajustou o sonho, né? Então, eu acho que o grande recado que eu, como paciente com metástase, eu posso dar é que, sim, sempre há jeito, sempre há jeito, né? Então, se tem um médico, aquele médico que chega pra gente, um oncologista, e fala assim, não tenho mais nada para fazer, e isso eu ouço direto as meninas reclamarem, o médico falou que não tem nada mais para fazer. Então, vai consultar outro médico, porque mesmo quando não tem mais nada para fazer, ainda há o que fazer, né? Que é ter uma qualidade de vida, que você pode até parar de fazer o tratamento, porque ele não está mais resultando em nada, ele está mais te prejudicando do que te ajudando, mas que você pode, a partir daquele momento, sim, intensificar todos os outros cuidados para você ter um final de vida digno, ter um final de vida sem dor, ou com menos dor possível, né? Não vou falar totalmente sem dor, né? Porque aí eu já estou sendo muito romântica. Mas, enfim, ter essa visão de como a nossa vida pode ser e não ficar pensando só que, não, minha vida acabou. Não, tem um monte de coisa para fazer, gente. Se vocês soubessem quanta coisa que eu faço, porque eu estou até cansada, eu tinha que diminuir um pouquinho das coisas que eu faço para assistir um pouco de TV. É verdade, você não para nada mesmo. Mas é linda essa história da sua amiga, muito linda. Pode falar, Day. Sabe que você está aqui com muitos elogios, viu, Jussara? E o pessoal, assim, te aplaudindo pela lição de vida. E tem uma linda aqui que mandou uma mensagem, que é a Sandra Buglio, que ela tem também diagnóstico de câncer de mama, e ela põe aqui que ela arrumou o homem da vida dela, um mês antes do diagnóstico, e ela vai casar, teve que adiar um pouquinho por conta da pandemia, mas ela também Legal. A linda, superou super bem e tá levando, planejando agora. Gente, sonhos são ajustáveis. Fica, né, Agora, sabe uma... Sim. Agora, isso é uma pergunta que eu tenho. Assim, você falou, né, do entendimento da doença, você ser bem tratada. Aí a gente falou muito na parte bem tratada da parte de medicina e tratamentos medicamentosos e o que seja. Aí eu fiquei pensando, ainda você, como paciente oncológica, sente tabus, assim, das pessoas em relação ao fato de você ter câncer, um tratamento diferente, para bem ou para mal? Ou isso não tem mais? Não, claro que tem. A gente ouve muita porcaria. Nossa! Primeiro que quando a gente tem câncer, a gente tem que aceitar qualquer coisa, né? As pessoas acham que a gente tem que aceitar. Você já tem câncer, você tem que aceitar qualquer coisa, que tudo que vem é bem-vindo. Não é bem assim. A gente continua, né, viva. A gente pode ter vontade, pode escolher. Eu acho que é muito importante quando a gente entende que a gente pode fazer escolhas, né? Quando a gente sabe que a gente pode fazer escolhas, a gente é mais feliz. Eu tenho uma história legal para contar. Eu me tratava, antes de vir para cá, para a clínica, num grande hospital aqui de São Paulo. Aqui não, né? Que aqui a gente está no ABC. Um grande hospital de São Paulo, que atende SUS e atende plano de saúde. É um hospital referência em câncer de mama. E... Nossa, eu perdi o raciocínio. Isso acontece. É chemo-brain, doutora? Falta hormonal, tudo isso. Não, você ia contar a história que você estava falando. Que a Andréia perguntou do preconceito, de como vocês são tratadas em relação a tudo, não só a parte médica, relação médico-paciente, mas o tratamento em geral, com o relacionamento com outras pessoas, com outro tipo de especialista. E aí você começou a contar do outro hospital. Mas eu esqueci a história que eu ia contar. Eu estava na minha cabeça, era interessante. Mas eu esqueci. Mas, enfim, não, tem isso sim. Tem isso sim. Já lembrei. Aí eu estava esperando para fazer uma injeção, que eu faço até hoje, que eu faço aqui na clínica agora. Que quando eu venho fazer essa injeção, na verdade, eu faço 2 injeções, né? Mas se fosse só essa que eu faço, que é uma que a gente toma na barriga, eu acho que se eu chegasse aqui, vamos por 11 da manhã,
entre todo o trâmite de fazer a ficha e ser atendida e ter essa injeção aplicada, se fosse só ela, né? Eu acho que eu não demoraria 15 minutos aqui. Eu tenho certeza que não. Eu demorei 5 horas para ser atendida, para fazer esta injeção. Então, a gente estava... Eu, mas todo mundo que estava ali naquela sala de espera, a maioria imunossuprimido, né, com baixa imunidade, um ar-condicionado que estava assim, 0 graus. Polar. E eu que tinha que tomar uma injeção que era simples, uma injeção subcutânea na barriga, que até eu sei aplicar. E eu esperei 5 horas. Aí, o que eu fiz? Eu rodei a baiana, educadamente, às vezes nem tão educada assim, porque eu falo uns palavrões assim, meio pesados, eu estava indignada de estar ali correndo aquele risco e fazendo as outras pessoas também, né, correrem risco, todo mundo lá esperando quimioterapia e tal, para tomar uma injeção, porque aquilo era falta de logística, era falta de organização, né? E aí eu reclamei muito, eu fiz um barraco lá e uma pessoa que era atendida pelo SUS veio me dar um sermão. Falei assim, não, mas você tem que agradecer, porque esse hospital é maravilhoso, porque se não fosse esse hospital e blá, 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 eu fiz assim, querida, é o seguinte, sim, eu sou muito agradecida por ter um tratamento, por ter esse hospital, só que eu exijo ser bem tratada. Eu não me incomodo, porque aqui nessa clínica, por exemplo, tá, eu demoraria no máximo, sei lá, no máximo estourando meia hora, que pode acontecer um atraso, isso está tudo dentro do previsto, né? E lá naquele hospital, tá, como é um hospital muito grande, que eu esperasse 1h30, eu não ia reclamar. Mas esperar 5 horas, isso não é digno, entendeu? Nenhum paciente tem que passar por isso. E eu ia tomar uma simples injeção, mas tinha lá gente esperando para fazer químio, por exemplo, né? Porque ainda ia ficar mais 5 horas ali na quimioterapia. Então, assim, eu não aceito um negócio desse e não aceito também que ninguém fale que eu tenho que agradecer, sabe? Eu sou paciente com câncer, eu agradeço todos os dias por estar viva há 14 anos. Claro que eu agradeço. Claro que eu tenho muita gratidão ao universo, né? Por ter me dado essa chance de responder bem aos tratamentos, de ter cientistas estudando para a gente ter pesquisa clínica, para a gente poder ter um tratamento quando esse não der certo, que eu agradeço a vocês que cuidam de mim. Claro que eu agradeço, claro que eu sou grata. Mas não é por isso que eu vou aceitar tudo só porque eu tenho câncer. E não sei se isso responde a tua pergunta, mas isso acontece. Então, a gente tem que estar naquele lugar de coitado, de vítima, aceitando qualquer coisa porque você tem câncer, então você ainda tem que ser agradecido. Não, a gente pode reclamar sim, a gente pode chorar sim, a gente pode brigar sim, e a gente pode tudo. A gente pode tudo, porque a nossa vida de paciente não é fácil. Mesmo a minha, que eu estou numa situação muito de privilégio em relação principalmente a responder bem ao tratamento. Então, eu respondo muito bem, eu fico muito tempo no mesmo protocolo, e isso me concede um tempo maior de vida com qualidade. E eu tenho muitas amigas que não vivem desse jeito. Eu tenho muitas amigas que sofrem muito mais. Mas mesmo eu estando nessa condição, eu tenho câncer, né? E eu sofro por isso. Eu sofro, eu também tenho efeito colateral, eu também tenho as minhas dores emocionais, eu também tenho os meus medos, e não dá para ficar sem isso. A gente trabalha, né, para não sentir isso o tempo inteiro. E não é por isso também que eu tenho que estar grata o tempo inteiro, gente. Eu tenho câncer e eu entendo que ter câncer não é uma coisa fácil, né? A gente tem que trabalhar com todas essas questões, inclusive a da morte. Não é? Eu falo da morte com naturalidade, mas eu tenho medo de morrer. E eu acho que não é normal que eu tenha esse medo. O que foi? Mas
Eu acho que esse medo é de todo mundo, né? Jussara, e eu queria saber, assim, a gente, né, tenta ter muito cuidado e às vezes até chama a família para perto, os amigos, né, estimula, né, o paciente com câncer a continuar tendo vida social e, enfim. E situações assim mais, não constrangedoras, mas situações que te deixam irritada com comentários ou, sei lá, o que não falar mesmo com um paciente com câncer. Você pode dar uma dica para pessoas que encontram, porque sempre tem alguém com uma história triste, uma besteira para falar, né? Olha, etiqueta, né? Não é? As pessoas são expert em falar bobagem, assim. Eu entendo que muitas delas, a maioria delas, não faz isso por mal, tá? Faz isso porque não tem o que falar. Então, antes de contar as bobagens, eu primeiro vou desculpar as pessoas, porque senão também eu fico num lugar de muita arrogância, sabe? Então, assim, desculpo todo mundo que fala isso. Eu sei que nem todo mundo fala por mal, mas a gente não tem obrigação, nós, seres humanos, de ter algo para falar para alguém. Eu que convivo com a doença, que trabalho com isso, na verdade, eu tenho um trabalho em relação a isso, porque eu tenho um canal, então eu sou muito procurada, e eu tenho, entre todas as minhas redes sociais, mais de 20 mil seguidores, então isso virou um trabalho, né? Eu tenho essa responsabilidade até de responder para as pessoas, porque se eu me exponho, eu tenho que estar disponível também para conversar com essas pessoas, né? E então, eu sempre falo, a gente não tem que ter uma palavra. Isso não é uma obrigação. Eu mesma não tenho. Às vezes, vamos supor, se a doutora Patrícia, você chegar para mim e falar assim, eu tô com câncer, eu vou falar, ai. E talvez naquele momento eu não tenha alguma coisa legal para fazer. Mas o que eu vou fazer assim? Tamo junto. Tô aqui. Então, se você tem sempre esse problema, né? Ai, meu Deus, o que eu vou falar? A minha melhor amiga, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão. Não fala nada, senta e chora junto. Porque a gente se sente acolhida quando alguém entende o nosso choro e não pede, agora eu vou começar a falar, e não pede pra gente ser forte, mas você é forte. Pô, eu sou forte, mas caramba, eu tô com câncer, você vem falar para eu ter força, eu ainda vou ter essa obrigação de ser forte. Tem que ter isso não é um incentivo, né? Isso não é um incentivo, isso é uma pressão. É a mesma coisa que falar para você, mas você fumava, né? Então você tem câncer. Não é uma boa ideia também você falar isso, mesmo que a pessoa fumasse. Pô, ela tá lá num momento difícil da vida dela, que ela descobriu que tem um câncer, mesmo até que ela fumasse que nem uma louca e tal, não é momento de se cobrar alguma coisa. Outra coisa que eu odeio que fala é você tira de letra. Não tiro de letra, não. Às vezes eu tiro, mas às vezes eu não tiro e tudo bem também, porque eu sou normal. Eu não sou super mulher. A gente não tem que ser super o tempo todo. Outra coisa que eu odeio muito é assim, mas você tem fé? Você acredita em alguma coisa? Você tem alguma religião? Eu fico bem brava. Eu ia falar uma palavrão agora, mas não pode. Eu fico bem brava com isso. Porque parece que você não tem, né? Você teve o câncer porque você não tem fé. Você não tem Deus. Então, eu não acredito nesse Deus que tem uma mesinha que fica com o martelinho julgando, isso, sabe? Meu Deus não é esse. O meu Deus é de acolhimento, ele mora dentro de mim, sabe? Ele não vai me julgar, né? Fé é outra coisa. Câncer é uma coisa, fé é outra. Câncer são celulinhas que se multiplicam desordenadamente. Nesse momento, todos nós agora estamos multiplicando células. E algumas, num determinado momento, pode dar um chabu. As minhas adoram dar chabu. Elas dão chabu na mama, elas dão chabu no pulmão, elas dão chabu na calota craniana, elas dão chabu em tudo quanto é canto. Né? Já deu um chabuzinho aqui no cérebro, foi pequenininho, mas deu. Isso é biológico, não tem nada a ver com Deus, gente. Além de eu ter câncer, eu ainda
vou me sentir culpada porque eu não acreditei. Nossa, eu acredito muito, e quando eu perco a minha fé, o meu medo aumenta. E o medo e a fé não andam de mãos dadas. Eu tive um recente surto aqui, que a doutora sabe, que eu estava desesperada com medo. Então, sim, eu tenho muita fé, mas não me cobrem a fé que eu tenho, querendo dizer, você tem câncer, então sabe que você não teve fé. Então, isso é uma coisa muito chata. Outra coisa, cabelo cresce. Eu tenho uma resposta tão mal educada para esse cabelo cresce, mas não é proibido para menores, não estão nem às 8 horas ainda. Mas eu sempre falo que cabelo cresce em tudo quanto é lugar mesmo, né? Então, é muito chato perder o cabelo, gente. Não falem isso para quem está careca. Mesmo que o cabelo vá crescer. No meu caso, eu tive um problema que ele não cresceu. Então, vocês imaginem como isso, para mim, é difícil não ter cabelo numa parte da cabeça, né? Porque não é aqui atrás onde ele ficaria disfarçado. Eu não tenho cabelo aqui, então não tenho o que fazer a não ser usar este lindo cabelo que custa uma fortuna, né? E que aquece a cabeça, que machuca onde prende. Então, não fale assim para um paciente. Já dei várias coisas. Então, tem muita... Por isso que eu falo. Você não tem uma coisa boa para falar? Não fala. Só fala, tamo junto, tô contigo. Me chama que eu vou, sabe? Sei lá, se você não tá bem para sair e você tem um amigo que pode ficar com você assistindo um filme, comendo pipoca, vai ser legal também. A gente precisa disso. Tem mais dicas boas, assim. Tem gente que fala assim, se precisar, me chama, né? É difícil a gente chamar alguém quando a gente precisa. A gente está numa situação tão vulnerável, né? Então, no caso das mulheres com câncer de mama, que tem filho pequeno, vai para a casa dela, né? Dá aquela passada de roupa, leva os filhos dela para a escola, deixa ela dar uma descansada. Isso é ajudar muito mais do que falar. Sem dúvida. Tem um jeito de se ajudar quem está numa situação vulnerável, né? De vulnerabilidade, que não é falando, né? A gente pode de ajuda. É agindo, acho que é isso mesmo. Porque falar é fácil, né? Todo mundo fala, tem alguma coisa bonitinha, né? Jussara, tem algum comentário? Não ajuda. Não ajuda. A gente tem que... Sim? A gente não te ouviu, Débora. Eu ia falar que está inspirando muita gente, né? Pacientes que se identificam assim, que estão com câncer e vendo, né, você bem falando, e até a sua frase, né, que eu também quero morrer velha, né? Eu acho que vai ser lema de muita gente por aí. Muito legal. Tem toda vez que eu vejo as marquinhas, esse meu bigodinho chinês, eu falo, tô conseguindo, tá dando certo! Não, eu acho que é legal. Não, e sabe, Jussara, o que eu acho que é legal é que você, dentro de todo esse contexto, né, que a gente está rindo aqui, mas chega até a ser trágico, se a gente for pensar, você consegue levar de uma forma mais leve. Lógico, com seus altos e baixos, mas você está conseguindo envelhecer, não que você esteja velha, mas você está fazendo aniversário, né, ano a ano, então você está atingindo o seu objetivo. Isso é muito legal, realmente é muito inspirador. Até assim, eu falo como mastologista que dou o diagnóstico. E, gente, não é uma sentença de morte. É uma notícia que merece um tratamento e aí a gente segue adiante, né? Então, não é para desanimar. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a sentença de morte é aquele primeiro... Quando a gente sai lá da barriga da mãe da gente, aquele primeiro chorinho... Já começou, né? Daquele dia você está tendo menos um dia na sua vida, né? A gente está morrendo. A gente não é o Benjamin Button, não, é ao contrário. O Benjamin Button, ele ficava mais novo, né? Com o passar do tempo. Eu adoraria um negócio desse. Já pensou que coisa louca? Mas existem os botox e tal, né? Pra gente ficar mais bonito. Eu não uso ainda, mas quem sabe um dia eu me rendo.
Então, eu acho que o importante mesmo é a vida que a gente decide viver, né? Eu tenho 56 anos, então eu tenho câncer há 14 anos, eu tenho metástase há quase 12. Não, eu vai fazer 14 anos, né? Desde o primeiro diagnóstico. E olha quanta coisa que eu já fiz, né? Então, eu vi os meus filhos se tornarem adultos, que era uma coisa que eu me preocupava muito. Ah, isso é uma coisa que muita gente se preocupa. E eu acho que a maioria das pessoas que me escrevem, elas falam, mas eu tenho um filho pequeno. Aí eu falo assim, olha, eu às vezes eu sou meio rainha do gelo, mas é que isso também é uma forma de encarar as coisas de frente. Eu falo assim, olha, você tá chateada e você tá com medo porque você tem medo de deixar esses filhos. Eu também senti isso. Mas você dá a desculpa que eles não saberão viver sem você. Ele vai saber, eles vão viver. E eles vão ter você na memória. Não se preocupe com isso. Enquanto você está se preocupando que você tem filho pequeno e você está chorando aí, você está deixando de estar lá na sua sala rolando no chão com eles, montando Lego, vendo um filme, comendo pipoca, ouvindo música, indo no parque, ou fazendo qualquer coisa, né? Porque você está com tanto medo, o medo é um negócio paralisante. Então você deixa, sabe aquele esse, se você ficar vivendo com esse, você não vive. Não vive. Então, para quem tem filho pequeno, é uma preocupação. Então, eu tô muito feliz de ter visto meus filhos crescerem, só que eu ainda quero mais. Eu quero ser avó. Que netos. O grande sonho é ser avó, e esse é um sonho que eu não consigo realizar, porque todos os sonhos que eu consigo eu mesma realizar, eu estou realizando todos, eu não deixo um para trás. Eu tenho uma bucket list praticar, assim. Bucket list, para quem não sabe, é aquela lista do final, né? O que eu quero fazer antes de morrer. E na minha bucket list não tem nada que envolve grana. Minha bucket list é de vivência, sabe? Então, eu quero sair muito, eu quero viajar muito, que óbvio que envolve dinheiro, né? Mas eu quero estar muito com os meus filhos, eu quero ir em muita festa, eu quero comemorar muito, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero continuar tocando num bloco de carnaval, mesmo quando a mão adormece, porque as minhas mãos adormecem, né? Nessa hora eu paro de tocar o instrumento e eu danço, entendeu? É isso que eu faço, o meu mestre da bateria já sabe disso, que quando eu paro de tocar, porque minha mão adormeceu. Então, é o sonho ajustado. É o sonho ajustado. Eu posso tocar um instrumento, sabe? Eu posso fazer tudo. Tudo isso que você conversou um pouquinho, eu lembrei de uma coisa que a gente já conversou no consultório uma vez, que é o legado, né? É o que a gente deixa, é a marca que a gente deixa, é o bem que a gente faz para os outros, que é um sentido da vida, eu penso assim, né? E isso é super importante, que você está construindo, deixando um legado imenso para as pessoas que te seguem, para as pessoas que te respeitam, que se inspiram em você, para os seus filhos, e isso vivendo com câncer. Então, é uma lição de vida enorme, né? E eu acho que é fantástico, é muito inspirador. E eu espero que as pessoas que estão vendo a gente tenham curtido como eu curti, porque eu adorei. Estou adorando. Olha, eu sou uma leonina com ascendente em Áries, então é fogo puro. Aqui é uma fogueira. Então, eu tenho, assim, uma vaidade grande, mas tudo que eu faço mesmo, eu queria deixar minha marca nesse mundo. Se eu morrer amanhã, eu já deixei. Eu tenho mais de 250 vídeos gravados. Oi? Que foi, Déia? Eu Cortou. acho que você já conseguiu. Eu tenho certeza. Eu tenho mais de 250 vídeos gravados. Eu queria também falar em nome do Centro de Oncologia. Eu tenho só a agradecer a tua participação aqui hoje. Realmente espero que todo mundo tenha aproveitado bastante, né? Que a gente tentou envolver aí família, amigos, né? Como quem entendeu o paciente com câncer. E, infelizmente, a gente está tendo que encerrar, porque nosso tempo está acabando, né? Na verdade, a gente passou um pouquinho. Eu falo mais que o homem da cobra. Vai ser muito eu ficaria mais uma hora tranquilo aqui conversando, sem pressa. Eu que agradeço. Para vocês se despedirem.
Jussara, muito obrigada, viu? É um prazer conviver com você, é um prazer ajudar a cuidar de você, e foi um prazer ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigada mesmo. Espero Olha, eu agradeço todo o acolhimento. Eu relutei muito para sair de um hospital referência, porque eu achava que nesse hospital, sempre que eu precisasse, e o meu prontuário ia estar lá, e se eu precisasse internada, pronto-socorro, e eu relutei por causa disso. Eu achava que eu estando num hospital, eu estaria mais bem cuidada. E todas as minhas amigas que eram tratadas em clínicas como essa, falava assim, vai para a clínica, vai para a clínica. E eu segurei muito, até que meu anjo, o Dr. Felipe, né, que era o meu oncologista, falou assim, eu vou te levar para a clínica onde tem uma colega minha que vai cuidar de você como você merece, como você quer, como você gosta. Aí graças a Deus, eu aceitei a oferta e eu vim para cá e eu estou super feliz, né? De como eu sou tratada, do acolhimento, não só da doutora Patrícia, mas de todas as meninas, todo mundo me trata super bem, e eu sei que não é só para mim, não, tratam todo mundo bem, né? Isso é muito importante para quem faz um tratamento como que a gente faz, sabe? Se sentir seguro, se sentir bem tratado, se sentir confiante, e ter, né, esse dengo, né? Isso é um dengo, isso é um luxo, né? Ter pessoas que olhem para a gente. Então, eu que agradeço o convite. Eu falo demais, né? Que bom, a gente fica muito feliz, porque eu acho que a ideia do Centro de Oncologia é exatamente essa mesmo. Que bom que você consegue sentir o carinho que a gente tem, porque tem muito mesmo. Eu conheço mais gente que faz tratamento aqui, todo mundo ama, adora e tá feliz que nem eu. Que bom, que bom. Vocês vão ter que me aturar. Que bom. A gente vai se ver daqui a pouquinho. Então tá bom, gente. Tchau. Obrigada. Muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada. Obrigada. Sigam lá no canal Supervivente. É fantástico, tem que seguir mesmo. Tchau.